Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Hoje a nossa aula vai ser de produção de texto. Nós vamos relembrar um pouquinho os passos de como produzir um texto. Vocês devem estar lembrados que lá na escola a gente fazia um rascunho, depois da correção é que nós passávamos a limpo. E aí, na casa de vocês não vai ser diferente. Vocês vão pegar um papel para rascunho, vão elaborar o texto, depois vão passar a limpo. A gente vai seguir alguns passos para isso, certo? Quem tem dicionário, deixa o dicionário do lado, porque se não souber como é que escreve a palavra, se é com S, com X, com Z, vai procurar no dicionário a palavrinha e escrevê-la corretamente. Então, a prof trouxe algumas dicas, alguns passo a passo de como a gente vai produzir o nosso texto. Vamos lá? Bom, primeiro que ele deve ter começo, meio e fim, certo? É fundamental que o meu texto tenha pelo menos 3 parágrafos com 4, 5 linhas cada um no mínimo, certo? O enunciado da nossa tarefa diz o seguinte: imagina que hoje é domingo e que você vai fazer um piquenique num lugar diferente. Já sei o tema do nosso texto, que é um piquenique num lugar diferente. Então, eu vou iniciar o meu texto. E eu posso iniciá-lo de algumas formas diferentes. Para eu iniciar com Era Uma Vez, vocês se lembram que a prof também falou que Era Uma Vez a gente usa muito para contos de fada, aonde tem bruxa, princesa, príncipe, mágica, certo? Mas eu posso iniciar com um certo dia, uma certa manhã, uma certa tarde, uma certa noite. Não sei o horário que vocês fizeram o piquenique, né, nesse lugar diferente. Então, a prof trouxe aqui algumas dicas de como eu posso iniciar o meu parágrafo, o começo do meu texto, então. É só ideias, tá, pessoal? Depois que eu achei já o início do meu texto, já fiz o meu primeiro parágrafo, contando aonde é esse lugar diferente, eu vou para o meio do meu texto. O meio do meu texto, que é o segundo parágrafo, ele pode ter, então, eu posso iniciar com então, de repente, quando. Por que que a prof trouxe essas dicas? Porque o segundo parágrafo é quando vai acontecer alguma coisa de surpresa ou algum problema, algo que chame a atenção de quem vai ler o seu texto, certo? Então, alguma coisa diferente deve acontecer no meio do seu texto, para que no final do seu texto você termine com o terceiro parágrafo dizendo foi então, ou por fim resolveram o problema, ou finalmente ficou todo mundo feliz. Você vai dar um final para o seu texto resolvendo aquele problema que teve lá no segundo parágrafo, certo? Isso é só dicas de como você vai fazer o seu texto. Vocês podem usar a imaginação e a criatividade de vocês. Depois que vocês fizeram o seu texto lá no rascunho, vocês irão ler o texto de olho na produção. Por quê? Eu vou conferir na minha leitura se o meu texto tem um título, se eu iniciei os parágrafos e os substantivos próprios com letra maiúscula, se eu usei sinais de pontuação, se eu dei espaço entre as palavras, se quando eu errei eu apaguei e escrevi novamente ou eu passei por cima do erro, e se o meu texto tem realmente um início, um meio e um fim. Depois que eu fiz isso, nessa minha leitura, vou fazer as minhas correções e aí sim eu vou passar o meu texto a limpo. E aí eu finalizei com sucesso mais uma tarefa proposta, certo? Esses são os passos, então, para a gente produzir um texto. Agora a gente vai lá na tarefa para ver o que a tarefa pede. Bom, eu sei que é um piquenique, né, num lugar diferente. Então, se eu responder essas perguntinhas, eu já vou ter praticamente um texto montado. Por quê? Eu posso dizer assim, como era esse lugar? Ah, era uma tarde num lugar de muita sombra, com muitas árvores, ou um lugar aberto, ou um campo, um parque, não sei aonde, tá? Vocês é que vão dizer. Com quem vai e o que vão fazer? Com quem vocês vão? Nome das pessoas ou quem vocês vão levar e o que vocês vão fazer lá nesse lugar. Pode ser o que mais além de um piquenique. Vocês podem brincar, levar brinquedos, enfim.
O que que vai ter nesse piquenique para comer? O que que vocês vão levar para comer? O que aconteceu nesse piquenique? Lembra lá no meio do texto? Pois é, o que aconteceu nesse piquenique? E por último, o que aconteceu quando vocês voltaram para casa? Tá vendo que o texto tem começo, meio e fim? Pois é. Como é esse lugar? Com quem você vai e vão fazer? E o que vocês vão levar para comer? São itens do primeiro parágrafo. O que aconteceu é o item do segundo parágrafo. E o que aconteceu quando voltaram para casa é o item do terceiro parágrafo. Tá vendo só? São 3 parágrafos. Caprichem no texto de vocês, façam rascunho, leiam, façam as correções das palavrinhas, usem o dicionário para saber escrever a palavra que esqueceu, tá? Se não lembra. Depois passa limpo com capricho, certo? Boa atividade para vocês. Beijos!